Hoje vamos estudar um pouco mais a fundo os campos de experiências na educação infantil, segundo a BNCC. Considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito das quais são definidos os objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo o modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vive suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar e na coletividade, constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e simultaneamente identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na educação infantil é preciso criar oportunidades para que crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si e ao outro, valorizando sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Corpo, gestos e movimentos. Com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos impossíveis ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. Estabelecem relações, expressam, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo com seus gestos e movimentos. Identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelos espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar, apoiando-se em berços, mesas, cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar e etc. Traços, sons, cores e formas. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressões e linguagens.
como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia e etc. A música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria, coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam um senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempo e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriam e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidiano com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna pouco a pouco seu veículo privilegiado de interação. Na educação infantil é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que as crianças se constituem ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, a observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, dos suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, proposta pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias de contos, fábulas, poemas, cordéis propicia a familiaridade com livros com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam inicialmente em rabiscos e garatujas e à medida que vão conhecendo letras em escritas espontâneas não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação de língua. E o último campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairro, cidade e tempos, dia e noite,
hoje, ontem e amanhã. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação. E o mundo sociocultural, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece, como vivem e que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas e etc. Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários, que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferença de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. Aqui tem uma figura que eu retirei lá do site da BNCC, explicando um pouco sobre os objetivos de aprendizagem. Tudo que a gente aprendeu sobre os campos de experiências, todas as outras coisas que a gente já vinha aprendendo, agora vai se materializar aqui nos objetivos de aprendizagem, porque o resultado final tem que ser esses objetivos aqui. Você lembra dos códigos alfanumérico que a gente viu no outro vídeo? Então, tem o código alfanumérico que representa os objetivos que precisam ser trabalhados naquela faixa etária e qual campo de experiência. Então, vai ter o campo de experiência, vai ter os códigos alfanumérico e os objetivos. Esses objetivos vai falar o que vai precisar ser realizado naquela sala. Aqui, por exemplo, está falando do campo de experiência, o eu, o outro e os nós, e os objetivos de aprendizagens tá lá na creche, lá na primeira faixa etária de bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. Lembra que no alfanumérico sempre vai ter o 01, ou 02, ou 03, depois de educação infantil, esse EI, bem no comecinho do alfanumérico? Então, os objetivos de aprendizagem é sempre as habilidades que a gente vai precisar trabalhar em sala de aula, conforme a faixa etária dos alunos. A transição da educação infantil para o ensino fundamental. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção,
para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo a integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças. Respeitando suas singularidades e as diferentes relações que estabelecem com conhecimentos, assim como a natureza nas mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Síntese das aprendizagens. Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiência. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. Então, vamos começar pelo primeiro, que é campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Corpo, gestos e movimentos. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Utilizar o corpo intencionalmente com criatividade, controle e adequação como instrumento de interação com o outro e com o meio. Coordenar suas habilidades manuais. Traço, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente e sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzido. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. E o último campo de experiência, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, espaço, dentro e fora, e medidas, comprido, curto, grosso, fino, como meio de comunicação de suas experiências. Utilizar unidades de medida, dia e noite, dias, semanas, meses e ano.
e noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois, para responder à necessidade e questões do cotidiano, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos, etc. Bom, pessoal, esse foi a aula de hoje, o estudo de hoje. Ela foi meio cansativa porque os campos de experiências são bem extensos, né? Ele quer mostrar realmente todas as habilidades. Eu não vou trazer os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de todos, porque são muitos, né? São muitas habilidades. E eu acho que também nem convém focar nisso. O mais importante é a gente saber o que cada coisa significa dentro da BNCC. Esse estudo foi da educação infantil. O próximo estudo vai ser do ensino fundamental. Mas eu acho que o mais importante é realmente saber a estrutura da BNCC, como ela funciona e para que cada coisa serve, né? Então, espero ter ajudado alguém. Esse foi o nosso estudo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais vídeos de estudo. Deixar um like e até o próximo vídeo.